Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, mais uma aula de História. Nós hoje faremos o módulo 35 do Caderno 3 para darmos sequência às nossas reflexões historiográficas. Vem comigo, vamos nessa. Compartilho com vocês a minha tela e o assunto a ser tratado na aula de hoje é o contexto e os fatores que levariam à expansão marítima ou expansão marítimo-comercial ibérica. Na verdade, essa aula preocupa-se muito mais em recapitular todos os assuntos já discutidos no caderno 2 do que nos apresentar algo inédito, pois a partir da próxima aula, aí sim, um novo tempo histórico, uma nova idade histórica se iniciará. E esse novo momento ele é representado pela expansão marítimo-comercial. Só que, para que possamos compreender melhor o que levou a isso, o que favoreceu essa expansão marítimo-comercial, temos que entender o que aconteceu no período anterior, tudo bem? E esse período anterior, óbvio, é a Idade Média, em especial, em particular, a Baixa Idade Média, quando inúmeras transformações ocorreram, inúmeras mudanças aconteceram, e todas elas já foram mencionadas em aulas anteriores, como nós veremos. Tudo bem? Então, para começar, quando o título da aula nos diz contexto e fatores da expansão marítima, na verdade, nas entrelinhas, o título está nos dizendo o seguinte: quando e por quê. O contexto significa quando na história, em que momento histórico, fatores, o porquê, o que levou à expansão marítima. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês compreendam o significado do título da aula. Quando, em que momento da história e por quê. Quais as razões da expansão marítimo-comercial. E o contexto, ele é mais fácil de ser apontado, pois trata-se daquele momento de transição da Idade Média, cujo modelo econômico era o feudalismo, para a Idade Moderna, cujo modelo econômico era o capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, será o assunto de uma aula adiante. Tudo bem? Então, lá na Baixa Idade Média ainda, essas mudanças se iniciaram e isso traria um novo tempo, um novo momento, uma nova idade histórica denominada bem posteriormente, que fique claro isso, a denominação só viria no século XIX, tudo bem? Mas hoje, olhando para o passado, com os olhos de hoje, nós enxergamos essa transição da Idade Média para a moderna, do feudalismo para o mercantilismo, capitalismo comercial. Isso foi muito bem definido por alguns historiadores, entre eles Léo Huberman, já conhecido de outras aulas, o cara que escreveu A História da Riqueza do Homem, pois ele diz assim: o velho não morreu, mas o novo já nasceu. Ou seja, o feudalismo e o capitalismo comercial conviviam no mesmo momento com modelos econômicos, pois trata-se da Baixa Idade Média e do início da Idade Moderna. Embora o mercantilismo, ou seja, o capitalismo comercial, seja um modelo econômico da Idade Moderna, ele começa a ser praticado ainda na Baixa Idade Média. E, embora o feudalismo seja o modelo da Idade Média, ele continua sendo praticado na Idade Moderna, tudo bem? Então, se fôssemos representar isso por meio de uma imagem, nós faríamos da seguinte maneira: colocaríamos aqui, nesse ponto, nós colocaríamos, por exemplo, ó, vou fazer junto com vocês para que a gente possa ilustrar isso, ok? Então, ó, seria mais ou menos isso que nós faríamos, ó, dá uma olhada. Colocaríamos dessa forma, tá bom? Mais para que possamos visualizar, ok? Ó, ó, beleza? Então, esse é o ponto. A Idade Média, certo? A Idade Moderna.
E esse pedaço que ele se sobrepõe é o momento em que estão convivendo feudalismo e mercantilismo. Tudo bem? Só para ilustrar, retomo aqui, certo? De onde tínhamos parado, beleza? E esse período, ainda na Baixa Idade Média, ele traz como principal característica, também já vista em aulas passadas, a reabertura das rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Essas rotas comerciais, elas foram reabertas a partir do advento das cruzadas. Lembra disso? As nossas aulas sobre a Baixa Idade Média, as cruzadas tiveram um capítulo particular. E as cruzadas são responsáveis pelo renascimento comercial e, consequentemente, por essas rotas comerciais. O homem ocidental europeu se deparou com o Oriente e se encantou com os produtos daquela região, e uma intensa relação de comércio teve início entre esses dois mundos, o europeu e o asiático, as Índias, de forma generalizada, como eles denominavam. Então, a reabertura das rotas comerciais no mar Mediterrâneo é uma consequência das cruzadas. E traz consigo o comércio de especiarias orientais. A monetarização da economia se dá por conta disso. O comércio de especiarias trazidas do Oriente movimenta a economia, monetariza a economia. Em outras palavras, as moedas voltam a circular como padrão de compra e venda de mercadorias. Essas rotas comerciais reabertas provocarão o renascimento comercial, óbvio, e também um renascimento urbano. Lembrando que o Império Romano já era urbano, a ruralização se deu durante o feudalismo medieval, e agora ocorre um processo inverso. Ocorre um êxodo rural. As pessoas saem das propriedades feudais para viver em cidades que estavam surgindo. Por isso que nós estamos tratando de renascimento. Surgindo ou ressurgindo. Tudo bem? Como é que se dá esse renascimento, tanto comercial quanto urbano? As feiras medievais eram locais nos quais o comércio era praticado e a economia se monetarizava com a ação de campistas e de banqueiros, certo? E essas cidades comerciais, na maior parte das vezes muradas, também surgem, os burgos. E a partir do momento em que esses burgos se formam, essas cidades comerciais murais, muradas, se formam, nós temos uma vida urbana acontecendo, uma vida ativa com artesanato, com comércio, e é nesse contexto que se organizam as corporações de ofício, já falamos sobre isso, associações de artesãos de uma mesma atividade profissional de uma cidade. Surgem as guildas, associações de comerciantes de uma mesma cidade, e as ranças, associações de comerciantes de várias cidades de uma mesma região, ou associação comercial de várias cidades de uma determinada região. Tudo bem? A burguesia, especificamente, esse grupo social recém-surgido, nesse momento de transição do feudalismo para o capitalismo, ela pode ser apontada pelos seguintes ofícios ou práticas monetárias. O comerciante, o mercador propriamente dito, trabalha com as mercadorias comercializadas, então o que faz o comércio, o comerciante, mas o banqueiro também vive dentro do burgo. O banqueiro é aquele que empresta dinheiro a juros, que retém o dinheiro do comerciante e lhe dá a segurança de que o dinheiro está bem guardado, protegido. E o cambista, que vive de conversão de moedas, pois as feiras medievais só aceitavam as moedas específicas da região, bem como as feiras, bem como as cidades comerciais. Então, o fluxo de moedas de regiões ou cidades diferentes tinham necessariamente que contar com a ação desses cambistas que faziam a conversão. Tanto os comerciantes quanto os banqueiros e os cambistas, esses burgueses, eles viviam do lucro.
ou do lucro colocado na mercadoria que é comprada por um valor e vendido por outro, ou o lucro do dinheiro emprestado e cobrado em juros, ou da conversão de moedas, quando o cambista ficava também com um percentual. Esse lucro será apontado pelos membros da igreja como usura, lembra disso? Numus, non parit numus, ou seja, dinheiro não pode parir dinheiro, certo? E era exatamente o que a burguesia fazia. Fazia dinheiro em cima do dinheiro que tinha. Então, haverá nesse momento uma crítica feita pela igreja a essas ações, embora os próprios membros da Igreja Católica inúmeras vezes recorressem aos burgueses, aos banqueiros, aos cambistas. Já falamos disso numa outra ocasião. O próprio purgatório, muitos apontam como uma necessidade religiosa para que esses indivíduos, embora pecadores, pudessem purificar a sua alma no pós. Então, o purgatório seria algo surgido nesse momento de transição feudalismo-capitalismo, claro, por determinação do clero católico, para melhor relacionar-se com essas práticas de lucro exercidas pela burguesia. Outra coisa que acontece nesse período, adentrando mais a Idade Moderna, é a centralização política. A aliança entre o rei e a burguesia, lembra disso, trouxe consigo uma padronização de pesos, medidas, moedas, trouxe consigo a eliminação de barreiras comerciais, também trouxe a formação dos exércitos nacionais, fortalecendo politicamente o rei e economicamente a burguesia. Essa aliança cada vez mais forte faria com que o monarca se tornasse o único a comandar o seu reino, o seu Estado nacional. A evolução da monarquia nacional, da centralização política, é o absolutismo monárquico, o assunto do módulo anterior, do módulo 34, eu tenho certeza que você se lembra muito bem. Então, essa aliança entre o rei e a burguesia, ela será de fundamental importância também para o contexto da expansão marítima. O renascimento cultural, artístico e científico, valorizando cada vez mais o humanismo e o racionalismo, ele proporcionará a evolução das técnicas e das práticas náuticas. A navegação se torna muito mais racionalizada. Por isso que existe uma frase dita pelos portugueses que ela sempre foi replicada e pouco avaliada ou analisada profundamente, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Creio que vocês já ouviram isso e certamente você interpreta como a navegação é mais importante do que a própria vida do indivíduo. Só que ela tem uma dupla interpretação, pois o navegar é preciso, viver não é preciso, conjugado no verbo precisar, certo? Tudo bem. Mas quando você usa o adjetivo precisão, a coisa muda. Navegar é preciso, tem precisão a navegação. Viver não tem. Viver é o acaso, tudo bem? Viver é a incerteza. E o que eles queriam dizer é que a navegação beneficiada pelo avanço científico renascentista, ela se tornava muito mais racional. Eles deixavam de acreditar, por exemplo, nas monstruosidades oceânicas, no abismo da linha do horizonte. Tanto é que ainda no início do século XVI ousaram fazer uma viagem de circunnavegação no planeta. O próprio Cristóvão Colombo, em 1492, desafiando a Igreja Católica, ruma no sentido do Ocidente com o objetivo de chegar no Oriente. E isso, óbvio, só seria possível a partir da crença na esfericidade da Terra, trabalhada pelos pensadores renascentistas. Então, veja como o Renascimento também foi de extrema importância para a evolução, para a inovação das técnicas e práticas de navegação. Além disso, nós temos um palco comercial na Europa naquele momento, a Península Itálica. Então, o monopólio comercial das cidades italianas no mar Mediterrâneo, o controle das rotas comerciais, das mais diversas, em particular, óbvio, a do Mediterrâneo,
também leva à expansão marítima, não feita pelos italianos, mas por nações, por estados nacionais que visavam quebrar esse monopólio das cidades italianas. Os portugueses serão os primeiros. Como o mar Mediterrâneo era controlado por tais cidades, pelas cidades da Península Itálica, os portugueses buscaram uma rota alternativa. A viagem de navegação dos portugueses será traçada em torno do continente africano. É o chamado périplo africano. Os espanhóis, mais ousados, na verdade, a ousadia toda é do Colombo, certo? Esse genovês, chamado Cristóforos Colombo, ele navega em nome da Espanha, óbvio, mas a ousadia dele, ele escolhe navegar na direção do Ocidente para chegar no Oriente. Tanto portugueses quanto espanhóis queriam só uma coisa: acabar com o monopólio comercial das cidades italianas que traziam as especiarias do Oriente para vender na Europa. E eles buscariam tais especiarias. Não pensem vocês que o objetivo seria vender mais barato, de modo algum. O objetivo seria ter maiores lucros, enriquecer esses estados nacionais. Foi exatamente o que aconteceu. Os desdobramentos, as consequências da expansão marítima serão inúmeras. Dentre elas, o enriquecimento dessas monarquias ibéricas, que passaram a ter cada vez mais e mais ouro e prata acumulados, em particular a Espanha, que explorou o continente americano, um novo mundo, ou as Índias Ocidentais, como denominaram no primeiro momento. Mas tudo isso é assunto por vir. Por ora, eu queria que vocês compreendessem o que levou à expansão marítima. Primeiro, o comércio existia. Porém, esse comércio marítimo era monopolizado pelas cidades italianas. E, de repente, surgem monarquias nacionais que, com a ajuda das inovações científicas para a navegação, buscam rotas alternativas, buscam caminhos alternativos para chegarem às ilhas, para que consigam trazer as especiarias. E conseguirão, tudo bem? Os primeiros a concretizarem tal projeto serão os portugueses, que desembarcarão em Calicut em 1498. É verdade que 6 anos antes os espanhóis já tinham aportado no que eles chamaram de Índias Ocidentais e que hoje nós chamamos de América. Mas tudo isso é assunto para as próximas aulas. Tudo bem? Eu disse que essa aula era só uma revisão do que já foi visto. Óbvio, revisão do que não foi visto é impossível. Então, era uma recapitulação dos assuntos trabalhados, e assim foi feito. Esse é o cenário propício para que as navegações ocorram. E elas ocorrerão a partir da nossa próxima aula. Preparem as os seus botes salva-vidas, que a partir do módulo 36 nós começaremos a navegar. E assim como os portugueses, nós também diremos, pelo menos na aula, o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quiser ir além do bojador, tem que ir além da dor. Pois Deus, ao mar, o abismo e o inferno deu, mas também nele espelhou o céu. E lembrem-se, navegar é preciso, viver não é preciso. Vamos para os exercícios dessa aula, meus queridos. Lembrem-se, quem não está com a apostila, corre buscar, dá um pause no vídeo, eu espero, tá bom? Compartilho com vocês a apostila digital para que possamos dar sequência, ok? Então, contexto e fatores da expansão marítima foi o nosso assunto. Se você quiser correr o olho ou ler a teoria como um todo, fique à vontade, mas você verá que os principais subtítulos foram trabalhados no meu resumo, tá bom? Maravilha. Queridos, o exercício número 1, ele diz assim, ó:
Quais as mudanças ocorridas na economia europeia após o movimento das cruzadas? Já respondeu isso algumas vezes, tanto na aula quanto na prova. O que você vai escrever? A reabertura das rotas comerciais no mar Mediterrâneo, vírgula, provocando o renascimento comercial e urbano. Já escreveu isso umas duas vezes. Escreve mais um, tá bom? A reabertura das rotas comerciais no mar Mediterrâneo, vírgula, provocando o renascimento comercial e urbano. Vamos colocar algo entre parênteses? Então vamos. Monetarização da economia. Tudo bem? Monetarização da economia. Certo? Esse 2 nós também já fizemos, tá? Na aula de crises do século XIV e XV. Olha. Indique as consequências que a crise do século XIV trouxe para o feudalismo e para o capitalismo. Pode até puxar, né, uma setinha indicadora. Feudalismo, aceleração da crise do feudalismo. Tudo bem? Capitalismo, estagnação ou retração, melhor, tá bom? Retração das práticas capitalistas. Vou repetir. Feudalismo, aceleração da crise do feudalismo. Capitalismo, retração das práticas capitalistas. Ou seja, a crise não beneficiou nenhum dos dois modelos. Pelo contrário, ela foi ruim para ambos, certo? Terceira, enumere as razões que levavam, ou que levaram, perdão, à formação da aliança entre o rei e a burguesia durante a transição feudo-capitalista. Vamos responder de uma outra maneira? Pois isso também nós já fizemos na aula, tá bom? Então, ó, ambos buscavam diminuir os poderes da nobreza feudal. Só isso, beleza? Ambos buscavam diminuir os poderes da nobreza feudal. Ponto final. O rei queria centralizar o poder político, a burguesia queria melhorar as suas relações econômico-comerciais, monetárias. Tá bom? 4. A crise europeia dos séculos XIV e XV constituiu um bloqueio ao desenvolvimento da economia de mercado. A superação desse problema foi obtida por meio da expansão marítima, claro. A aceleração da crise do feudalismo e também a própria retração das práticas capitalistas possibilitaram uma reação. E essa reação chama-se expansão marítimo-comercial. A 5 é um trechinho do livro que eu gosto bastante, tá? Na minha estante, para variar, com Sofia, certo? E ele fala assim, ó, o texto abaixo reproduz parte de um diálogo entre dois personagens de um romance. Esse romance é o Muito Sofia. E a Sofia pergunta assim, quer dizer que a Idade Média durou 10 horas? E o seu interlocutor responde, se cada hora valer 100 anos, então sua conta está certa. Podemos imaginar que Jesus nasceu à meia-noite, que Paulo saiu em peregrinação missionária pouco antes da meia-noite e meia e morreu 15 minutos depois. Até às 3 da manhã, a fé cristã foi mais ou menos proibida. Até às 10 horas, as escolas dos mosteiros detiveram o monopólio da educação. Entre 10 e 11 horas são fundadas as primeiras universidades. Ou seja, ele está fazendo uma correspondência de que cada hora corresponde a um século. Você percebeu isso, né? Então, quando ele fala que cada hora é um século, eu posso dizer para vocês que por volta das 14 horas, a Europa vivia uma crise. Seja por conta da Guerra dos 100 Anos, seja por conta da peste negra, era uma crise. Né? 14 horas, século XIV. Tá bom. O ano de 476 depois de Cristo, época da queda do Império Romano do Ocidente, tem sido usado como marco para o início da Idade Média. De acordo com a escala de tempo apresentada, na qual um ano uma hora corresponde a 100 anos, tá? Considera como ponto de partida o início da era cristã, pode-se afirmar que as grandes navegações tiveram início por volta das 15 horas. Eu disse, as grandes navegações começaram no século XV, por volta das 15 horas, alternativa A. Tá bom? Vamos conferir? Beleza, fechou. E a última, vem comigo. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam, querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Esse relato associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna expressa um sentimento de
temor do desconhecido. Eles achavam que se o indivíduo sobrevivesse à navegação, ele tinha como consequência obrigatória agradecer por ter superado todo e qualquer perigo, um milagre manifesto. Não que não o fosse, não é isso, mas demonstra, acima de tudo, o medo que eles tinham de navegar, pois literalmente estavam indo na direção do desconhecido. Os navegadores do século V foram desbravadores dos oceanos. Tudo bem? Feito. Então, olha, na próxima aula, o título já nos traz a um novo assunto, a um novo tema. O ciclo oriental, ele fala da navegação marítima portuguesa em torno do continente africano. Espero vocês, tenham todos uma ótima semana. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Um beijo para todos